Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou atender a um pedido de uma amiga e vou bordar para vocês um barrado no tecido xadrez para panos e prato. Nós vamos bordar desenhos de cereja. Então aqui eu cortei um barrado de 56 centímetros por 15. Esse é o tecido xadrez, que é aquele tecido duplo, que a gente encontra já nas lojas como tecido xadrez. Vou utilizar a linha Cleia 1000 para bordar, que também é a linha mais utilizada, mas se você gostar de outras marcas de linha, também pode utilizar. O nosso desenho, ele é um desenho alto. Nós vamos conseguir bordar 3 cerejas no nosso barrado. Somente a cereja, ela tem 13 quadradinhos de altura, que é uma média de 11 centímetros de altura. Então, você vai contar aqui os 11 quadradinhos e vai deixar na lateral o espaço que você utiliza para costura. Aqui eu deixei apenas 2 quadradinhos de cada lado. Então, depois você vai fazer aqui a costura. Então, você deixa aqui a quantidade que você utiliza para costura. Se você dobra 2 vezes, então você pode deixar aqui, ó, 3 quadradinhos para depois você fazer a costura. Então, aqui você escolhe. Se você quiser deixar um espaço também entre o desenho e a costura, também pode aumentar aqui 1 ou 2 quadradinhos. Então, vai depender da maneira que você quer montar o seu trabalho. Então, o desenho, apenas o desenho, ele já tem aqui 13 quadradinhos de altura. Como a gente já tem a contagem da altura, você só vai iniciar encontrando o centro do seu barrado na largura. Então, vai dobrar aqui o seu barrado e vai encontrar, ó, o quadradinho do centro. Como eu vou deixar apenas 2 quadradinhos para costura e não vou deixar espaço entre o desenho e a costura, então eu já vou marcar aqui o primeiro quadradinho. Senão, você deixa aquele espaço que você marcou para depois começar o desenho. Então, encontrou aqui o quadradinho do centro, nós vamos começar aqui bordando a cereja. Assim que você encontrar o quadradinho do centro, você vai vir para o lado avesso, ó. Então, marquei com a agulha esse quadradinho. Nós vamos fazer o arremate de início. Você começa em uma ponta desse quadradinho do centro, vai passar por baixo das tramas do tecido. O tecido xadrez, para quem não conhece, ele é um tecido duplo. Então, quando você passa, ó, por baixo das tramas, ó, você não passa para o lado direito. Ele tem 2 camadas de tecido, então você consegue passar, ó, pelo meio aqui do tecido. Então, você passa bem próximo à lateral aqui do quadradinho. Puxa até a linha entrar aqui no tecido. Agora, você vai bordar apenas um fiozinho ao lado. Você deixa aqui, ó, um fio de distância, onde você saiu e onde você vai entrar agora. E vai voltar para o mesmo lugar de onde você entrou, lá no início da carreira. A sua linha vai ficar presa por apenas um fiozinho. E agora, você entra aqui no canto, a gente começar a fazer o bordado. Então, está pronto aqui o nosso arremate. O bordado xadrez, ele pode ser feito de várias maneiras. Vai depender do seu gosto. Nós vamos bordar o ponto cruz duplo. Ele é bordado fazendo um X e fazendo um sinal de mais. Você pode escolher fazer o X primeiro, o sinal de mais depois. Você pode intercalar uma linha diagonal e outra vertical. Temos também a opção de bordar com avesso ou sem avesso. Então, vai depender da facilidade que você tem, do seu gosto. Então, aqui você vai escolher a maneira que você acha melhor. Vou iniciar fazendo uma linha em diagonal. Eu vou fazer primeiro o X. Se você for bordar sem avesso, é só você entrar aqui na outra ponta. Vamos fazer aqui a linha em diagonal. Você entra com a sua agulha por entre os tecidos, igual você fez no avesso, e vai sair na outra ponta. Assim, ó, você vai ficar também sem o avesso. Então, fiz aqui o primeiro fio em diagonal. Agora, eu vou fazer o segundo fio em diagonal. Então, eu entro aqui na outra ponta. E dessa vez, eu vou sair no centro aqui do quadradinho. Calcula mais ou menos aqui onde é o centro, aqui da altura do quadradinho. Também, ó, sem sair do lado avesso, ó.
Nós vamos começar a fazer agora o sinal de mais. Então, eu já fiz o X, agora eu vou fazer o sinal de mais. No sinal de mais, você vai entrar em linha reta, e ainda sempre entre os tecidos. Vai sair no centro dessa linha de baixo, no centro do quadradinho. Então, aqui a gente não tem marcação, você tem que calcular mais ou menos aqui onde fica o centro do seu quadradinho. Fiz aqui o primeiro fio do sinal de mais, eu encerro fazendo aqui o segundo. E do mesmo jeito, você vai sair passando, ó, por entre os tecidos, você vai sair aqui no outro lado. Então, essa é a primeira maneira. Então, você tem aqui o ponto cruz duplo, você faz o bordado de um X e depois o sinal de mais. Um trabalho feito, ó, sem avesso. Uma outra maneira de bordar esse ponto é o ponto com avesso. Então, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo agora do quadradinho do lado. Quando você borda com avesso, a sua linha, ela fica muito grande atrás. Então, a gente tem uma maneira de bordar que a sua linha fica pequena atrás e não aparece muito. Então, você faz primeiro a linha diagonal, de um lado para o outro. Então, agora, a gente vai ter avesso. Essa maneira que eu vou mostrar é a maneira que eu mais utilizo. Então, saí para o lado avesso. Agora, eu vou fazer a linha da vertical. Vou sair no centro aqui do quadradinho. Porque assim, ó, a minha linha do avesso, ela não fica muito grande, ó. Ela acompanha aqui o quadradinho e ela não fica uma linha muito grande passando. Então, você vai fechar esse fio, então sai no centro, ó, do quadradinho lá do outro lado. E já sai no canto pra gente fazer a outra linha em diagonal. Todos os pontos que você bordar, eles precisam ficar na mesma direção. Então, se você fez o sinal de mais aqui por último, todo o seu bordado precisa ter essa sequência. Então, como eu fiz os pontos em diagonal primeiro e o sinal de mais por último, essa linha em diagonal que eu vou bordar agora, eu vou bordar por baixo daquele fio da vertical. Porque assim, ó, a minha sequência continua a mesma. Faço o fio da diagonal e agora saio na mesma reta aqui do outro ponto, onde eu fiz o centro aqui do quadradinho, para fazer a segunda linha reta. Também, ó, no desenho anterior, a linha vertical, ó, foi a linha que ficou por cima. Então, como eu bordei já a linha vertical, a linha horizontal eu vou passar por baixo dela. Porque assim, ó, eu tenho exatamente o mesmo ponto, ó, com a mesma sequência do desenho. Só que agora, olha o meu avesso como fica. Eu vou ficar com esses 3 fiozinhos. É um avesso mais organizado, mas você escolhe a maneira que você preferir. Então, aqui eu mostrei o passo a passo do ponto sem avesso. E esse aqui com o avesso, mas com linhas pequenas. Então, você vai escolher qual a maneira que você acha mais fácil e que você acha que fica mais bonito. Para encerrar, vou terminar aqui esse último fio, eu vou entrar aqui no meio do quadradinho. E vou sair no alto, na diagonal. Ó, os 2 pontos bordados de maneira diferente, mas formando ó, o mesmo desenho, a mesma sequência de fios. E agora vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer agora o ponto aqui em cima na diagonal. Faço o fio da diagonal. Vou fazer agora o fio em linha reta. Linha reta fica por cima da diagonal. Vou fazer agora o outro fio da diagonal. O fio da diagonal agora, você vai passar por baixo desse linha reta. Diagonal sempre embaixo de linha reta. Fecho esse fio da diagonal. Agora, eu vou bordar o ponto vertical. Então, saio do lado, ó, sempre do centro do quadradinho. O fio vertical, como é o último, é só você terminar fechando aqui. E nós vamos bordar mais um ponto em diagonal. Então, você está nesse quadradinho, vai bordar no próximo quadradinho da diagonal. Então, sai no canto e vai fazer o mesmo passo a passo.
fio da diagonal. Agora, você faz o fio em linha reta. Sempre de um canto para outro. Faz o segundo fio da diagonal, então, vou passar por baixo do fio em linha reta. Então, passei por baixo aqui do fio em linha reta, fecho o fio da diagonal, saio aqui no centro e encerro fazendo o fio da vertical. Saio de novo no canto, porque eu vou começar a fazer o próximo ponto. O próximo ponto vai ser feito nesse quadradinho de cima. Então, vou fazer de novo o fio da diagonal. Então, saio no centro aqui, no quadradinho. Agora, eu vou fazer o fio reto. Já saio no canto, vou fazer o segundo fio da diagonal. É só você intercalar, uma vez o canto, outra vez o fio reto. O diagonal é sempre embaixo, ó, do fio em linha reta. Fecho o fio da diagonal e já saio no mesmo lugar desse outro fio aqui em linha reta. Tenta sempre sair, ó, no mesmo furo quando você for mudar de um quadradinho para o outro. E encerro fazendo aqui o fio da vertical, ó, igual eu fiz em todos os outros pontos. E já saio no canto de novo. Então, você vai repetir esse mesmo passo a passo até você bordar aqui 4 pontos em linha reta, seguindo esse mesmo passo a passo. Assim que você terminar o quarto ponto, você sai aqui na diagonal, porque nós vamos bordar agora esse quadradinho da diagonal do lado direito. E é o mesmo passo a passo. Você faz o fio em diagonal, sai aqui no centro, faz o fio em linha reta, sai no canto para fazer a diagonal, passo por baixo, ó, do fio, fecho essa diagonal, saio no centro. E agora eu termino com a linha reta. Agora, nós vamos fazer mais um ponto em diagonal, desse mesmo jeito. Então, segue o mesmo passo a passo. Um ponto em diagonal. Um ponto em linha reta. Um ponto em diagonal. E encerra fazendo um ponto em linha reta. Agora, você vai sair para o lado, só que nós vamos começar a bordar os pontos em linha reta. Então, você vai sair nesse mesmo canto, ó, igual a gente está fazendo em todos os pontos. Só que você vai fazer agora um ponto no quadradinho do lado. E continua do mesmo jeito, ó. Faz o ponto em diagonal, um ponto em linha reta. Agora, um ponto em diagonal, ó, passando a linha por baixo do fio em linha reta. E faço o fio da vertical. Agora, de novo, sai um quadradinho ao lado e vai fazer o mesmo passo a passo até você bordar aqui uma linha reta com 5 pontos. Assim que você bordar os 5 pontos, agora nós vamos fazer um ponto, ó, nesse quadradinho da diagonal aqui de baixo. Então, você sai no canto e faz o mesmo passo a passo. Um ponto em diagonal. Um em linha reta. Agora, sai um ponto na diagonal, passando, ó, sempre por baixo do fio. Se o seu último fio em linha reta que você bordar for o fio da horizontal, você também passa por baixo do fio da vertical. Deixa sempre a mesma sequência de fios. E encerro fazendo o segundo fio em linha reta. E mais uma vez, vamos fazer um ponto no quadradinho da diagonal. Então, sai no canto, faz o mesmo passo a passo. Vai fazer o fio da diagonal, o fio em linha reta. É só repetição agora. Vai fazer o segundo fio da diagonal. Encerra com o fio em linha reta. Agora, nós vamos bordar 4 pontos descendo. Assim que você bordar
os 4 pontos, você vai sair agora para o lado esquerdo, nós vamos fazer um ponto no quadradinho da diagonal aqui do lado esquerdo. O mesmo passo a passo, um ponto em diagonal, um ponto em linha reta, um ponto em diagonal, e encerro fazendo o segundo ponto em linha reta. Vai fazer mais um quadradinho na diagonal, seguindo esse mesmo passo a passo, só que esse quadradinho, ó, ele já fica na reta daqueles primeiros quadradinhos. Então, você vai bordar aqui mais 3 pontos em linha reta. Depois que você terminar os 5 pontos, nós vamos fazer esse quadradinho aqui de cima, ó, que fica em cima daquele primeiro ponto. Algumas vezes, quando você bordar esse ponto, a sua linha vai sair do lado contrário de onde você precisa bordar. Então, eu vou mostrar só o início aqui para vocês, ó. Então, se eu fizer o ponto em diagonal, o ponto horizontal, o diagonal de novo, ó. Dessa vez eu vou passar por cima, porque eu só vou mostrar como vai ficar aqui para vocês. E o ponto em linha reta, ó, os dois diagonal, minha linha termina aqui embaixo. Só que eu preciso bordar esse ponto aqui de cima. Você daí tem duas maneiras. Você pode vir para o lado avesso e fazer aquela passagem por baixo da tama, igual você fez no arremate. Você pode passar por baixo dessa tama até chegar naquele quadradinho que você precisa bordar. Ou enquanto você estiver bordando, você vai inverter a posição. Então, vou desmanchar aqui. Então, você pode também, ó, fazer o ponto em diagonal. Agora, eu vou fazer o ponto da vertical primeiro. Faço o ponto da vertical. Faço agora o ponto da diagonal, ó, passo por baixo desse ponto aqui também em linha reta. E encerro fazendo o ponto da horizontal. Como o fio da vertical fica sempre por cima, ó, esse fio da horizontal também eu vou passar por baixo do fio da vertical. Porque agora eu consigo sair com a minha linha no alto. Então, ou você inverte aqui a sequência dos pontos, ou você termina esse ponto e passa pelo centro entre os dois tecidos até chegar nesse ponto que você precisa. E assim que você terminar os 5 pontos, você tem esse resultado. Então, olha o seu avesso, se você estiver bordando com avesso, ó como ele fica mais organizado quando você faz essas linhas menores. Então, você escolhe bordar com avesso ou sem avesso de acordo com o seu gosto. Você vai vir em um dos cantos e vai fazer aquele mesmo passo a passo. Vem em um dos cantos, vai passar em linha reta até o outro canto. Vai pegar apenas, ó, uma tama ao lado, um fiozinho só separa um lado do outro. Passa por baixo de novo até você sair no mesmo lugar que você entrou. E assim, ó, a sua linha já fica bem presa. Então, é só cortar próximo depois. Está pronto aqui o arremate. Então, você pode fazer esse arremate a hora que você quiser. Pode trabalhar com linhas maiores ou menores, dependendo da facilidade que você tem para bordar. Agora, eu vou utilizar aqui uma segunda cor para fazer um detalhe aqui na nossa cereja. Eu não vou utilizar o branco, eu vou utilizar aqui um tom mais claro. Mas se você quiser, você pode também utilizar a linha branca. Nós vamos fazer aquele detalhe de luz ao lado aqui do nosso desenho. É um detalhe simples, ele tem apenas 4 pontos. Você começa em cima do segundo ponto. Então, tem aquela linha de 5 aqui de baixo, da esquerda para a direita, você tem aqui o segundo ponto. Então, você vai fazer, ó, um ponto aqui nesse quadradinho. Então, vem para o avesso, faz o arremate, passa de um canto para o outro, puxa até a sua linha entrar dentro do tecido, só a pontinha dentro do tecido. Passa um fiozinho para o lado, ó, apenas um fiozinho de distância entre um fio e outro,
e sai no mesmo furo que você entrou. Que a sua linha já fica presa. Agora, você passa para o lado direito. E agora, vamos fazer o ponto. Então, faz o fio da diagonal. Faz o fio em linha reta. O próximo em diagonal. Passa por baixo do fio em linha reta para fazer aqui o segundo em diagonal. E faça o fio em linha reta, que é o fio da vertical, que é o último ponto. Quando você fecha esse fio, a sua linha está aqui embaixo e você precisa sair com a sua linha aqui no alto. Então, você pode vir para o avesso, vem aqui com a sua linha para o canto e apenas passa por baixo dos fios, igual você fez o arremate. E você já consegue ter essa passagem de linha. Olha como é simples. Então, você continua, ó, com o avesso do mesmo jeito. Agora, vai fazer mais um ponto aqui na diagonal. Então, faz aqui o ponto da diagonal, o ponto da horizontal, o segundo ponto da diagonal, e encerra fazendo ponto aqui da vertical, igual aos outros. Já sai no furo ao lado. Vamos fazer esse mesmo passo a passo aqui, mais uma vez, nesse quadradinho aqui de cima da diagonal. Então, também, ó, um ponto em diagonal, um ponto em linha reta. Então, olha que fácil. Esse ponto é um ponto muito fácil de bordar, gostoso. Você só precisa prestar atenção na ordem que você está bordando, porque todos os fios têm que ficar com a mesma sequência. Então, vou encerrar de novo, ó, com o fio na vertical, igual todos os outros. Então, o importante é você sempre seguir a mesma sequência em todo o seu trabalho. Já vou sair o furo ao lado. E para encerrar, eu vou fazer mais um ponto aqui em cima. Está pronto aqui os 4 pontos. Agora, faz de novo o mesmo arremate. Só vim para um dos cantos, passa em linha reta até o final do quadradinho. Então, você volta agora. Você não sai, ó, para o lado direito. E agora é só cortar a próxima. E está pronto aqui mais essa parte. Agora, nós vamos preencher todo o resto aqui do centro do trabalho com a cor vermelha. Então, você vai preencher esses 2 quadradinhos e todo esse restante, ó, do centro. Preenchendo agora com a cor vermelha. Então, agora é só você seguir o mesmo passo a passo que eu mostrei. Escolhe um dos quadradinhos, faz o arremate indo de um lado para o outro e faz todos os pontos, um ao lado do outro, do mesmo jeito que você acabou de fazer aqui, até você preencher todos os quadradinhos dentro desse círculo. Assim que você terminar de bordar todos os pontos, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer um contorno ao redor desse desenho para realçar mais o nosso trabalho. Você pode fazer esse contorno de preto, pode fazer de vermelho, de vinho, aquela cor que você achar que vai dar um realce mais bonito aqui no seu modelo. Como o meu tecido já é preto, então eu vou fazer o contorno também com a linha vermelha, para não misturar o meu contorno com a cor do tecido. Escolhe qualquer um dos quadradinhos, próximo aqui desse que você bordou, e agora você vai alinhavar, fazendo um ponto sim, um ponto não, a volta completa. Ó, saindo de uma ponta do quadradinho para a outra, você vai vir contornando. Então, nós vamos alinhavar aqui o nosso modelo. Vem fazendo quadradinho sim, quadradinho não, até você fazer aqui a volta completa do seu desenho. Então, olha que simples. Então, esse é o contorno que você utiliza no tecido xadrez. Os contornos são feitos sempre alinhavando o tecido. Então, você vem fazendo agora esse passo a passo até chegar aqui no início. Assim que você chegar aqui no início, ó, e sair com a sua linha
no mesmo furo onde você iniciou, agora você vai voltar fechando. Então, agora de novo, volta ó, de um quadradinho para o outro. Vai vir fechando aqui todos os fios. Olha como é fácil. O ponto alinhavo, ele é bem simples. Só vir de uma ponta para a outra do quadradinho. Vai preenchendo aqueles espaços que ficaram abertos. E assim, ó, seu desenho também vai ganhando um realce maior. E de novo, vem fazendo esse passo a passo até você fazer aqui a volta completa e fechar o último espaço. Assim que você terminar todo o contorno, você tem esse resultado. Então, olha que bonito que já está ficando. Agora, nós vamos começar a fazer as folhinhas. A folhinha, ela inicia a partir desse ponto mais alto aqui do seu lado esquerdo. Você, a partir desse ponto, ó, você pula um quadradinho, começa no próximo. Então, você faz o arremate, sai de baixo para cima, igual você já fez aqui no vermelho. E faz o mesmo passo a passo. Faz o fio da diagonal. E, de novo, vai seguir aquele mesmo passo a passo. Então, pode fazer com avesso, sem o avesso, a maneira que você escolheu, para fazer desde o início. Então, fiz aqui o fio da diagonal, o fio em linha reta. Vou fazer agora o segundo fio da diagonal. Então, o mesmo passo a passo, sempre passando aqui por baixo dos fios, para manter sempre a mesma ordem. E termino com o fio aqui da vertical. Já saio no quadradinho ao lado. E vou fazer esse passo a passo até bordar aqui uma linha reta com 5 pontos. Assim que você bordar os 5 fios, nós vamos fazer apenas mais um ponto aqui para baixo. Então, do mesmo jeito, ó, o fio da diagonal, o fio em linha reta, o segundo fio da diagonal, e encerra fazendo o último fio em linha reta. Agora, eu vou fazer o arremate e vou começar uma nova linha aqui nesse quadradinho de cima. Você também pode fazer aquela passagem por baixo do fio, ó. Então, aqui eu fechei esse ponto, passei por baixo do quadradinho branco, por baixo do quadradinho preto, para sair aqui no quadradinho de cima. Então, mas você só faz essa passagem se o seu fio, ó, não aparecer a passagem de um quadradinho para o outro. Ó, no meu não apareceu aquela passagem de fio. Então, eu passei por baixo dos 2 quadradinhos, saio no canto aqui de cima, para começar a fazer os pontos de novo. Ou você faz o arremate aqui embaixo, faz um arremate novo aqui em cima e começa uma nova linha. Da maneira que você achar mais fácil. E volta o mesmo passo a passo. E fazendo aqui o fio da diagonal, o fio da horizontal, agora vai ser só a repetição. O que vai mudar é a quantidade de pontos que você vai fazer em cada carreira. Faz agora o segundo fio da diagonal e encerra com o fio da vertical. De novo, você vai sair do quadradinho ao lado e vai seguir esse passo a passo até você completar aqui 6 pontos. Assim que você fizer os 6 pontos, nós vamos fazer mais uma carreira de 6 pontos em cima. Então, dessa mesma reta, você vai bordar aqui mais um ponto cruz duplo. Olha como é um trabalho fácil de você bordar. Sempre a mesma sequência. Você pode bordar primeiro o fio da horizontal e depois o fio da vertical, enquanto você estiver intercalando. O importante é sempre você manter a mesma ordem. Então, sempre o vertical por cima, depois passa para o outro ponto. Então, é só manter sempre a mesma sequência e, de novo, você vai fazer aqui uma linha com 6 pontos. Assim que você bordar os 6 pontos, você vai sair nesse quadradinho, ó, que faz reta aqui com o segundo quadradinho. E vai fazer de novo o mesmo passo a passo. Então, agora você começa a partir desse segundo ponto. Nós vamos diminuir um ponto desse lado e um ponto também do outro. Então, você faz aqui. Então, você vem fazendo os pontos até bordar aqui 4 quadradinhos.
Assim que você terminar os 4 pontos, você tem esse resultado. Você faz o arremate e agora nós vamos começar a fazer o contorno da folhinha, igual a gente fez aqui no contorno da cereja. Então, vai ser o mesmo passo a passo, faz o arremate de início e vai sair nesse furo do lado direito, desse quadradinho mais baixo. E vamos começar a alinhavar. Então, entra num canto do quadradinho, sai no outro. E você vai vir alinhavando um quadradinho sim ou não, até de novo você fazer aqui a volta completa. Então, vem fazendo o alinhavado. Então, agora é bem simples, é só você ir seguindo aqui os quadradinhos, até você fazer aqui uma volta completa e encontrar aqui no início. Assim que você fizer a volta completa, fazendo o fio sim ou não, nós vamos voltar fechando. Só que dessa vez, nós vamos fazer aqui o cabinho da cereja. Então, você volta fechando até você chegar nesse espaço entre esses 2 pontos aqui do canto. Então, você fecha esse ponto, só que agora nós vamos fazer o cabinho saindo em diagonal. Então, você vai sair aqui em diagonal nesse quadrado. Então, você fechou esse ponto, ficou com a sua linha entre esses 2 pontos do canto, você sai em diagonal. Agora, em linha reta, você faz um fio para baixo, a gente continua alinhavando, o fio sim ou não. Entra um fio, entra o seu fio aqui embaixo. E agora, volta para o mesmo lugar aqui embaixo, para o mesmo lugar em cima, para ir fechando aqui os pontos. Entra aqui também em diagonal. A gente continuar fazendo agora o ponto alinhavo da folhinha. Então, a gente já tem aqui o cabinho. E agora é só você terminar o ponto alinhavo, fazendo a volta completa. Fechando, ó, todos os pontos, fechando todos os espaços que ficaram abertos. E também vai fazer isso a volta completa até encontrar aqui no início. Esse contorno você pode fazer com a mesma cor de linha que você bordou, pode fazer de preto, pode fazer com verde mais escuro, vai depender do tom do tecido que você está usando. Escolhe sempre aquela linha que vai realçar mais o seu desenho. Assim que você terminar a volta completa, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer um detalhe de contorno aqui embaixo, antes de começar a fazer a próxima cereja. Então, você vai pular 2 quadradinhos, aqui na mesma reta aqui embaixo, pula 2 quadradinhos, vamos começar no terceiro quadradinho. Sai desse canto de baixo do seu lado direito, e nós vamos apenas alinhavar. Você faz uma linha no horizontal, uma vertical. De novo, uma linha horizontal, outra vertical. E uma última vez. Então, você faz uma horizontal, só que agora você vai descer. Então, faz uma linha aqui para baixo, uma linha para o lado, outra para baixo. E quando você chegar aqui embaixo, na reta daquele primeiro fio que você fez, você vai fazer 2 fios em linha reta, na horizontal. Sempre de uma ponta do quadradinho para a outra. Então, vai fazer 2 linhas retas, agora nós vamos subir de novo. Então, sobe um fio e faz um fio para o lado. Agora, você sobe um fio, faz um fio para o lado. Agora, vamos começar a descer, você desce um fio, faz um fio para o lado. Desce um fio e faz um fio para o lado. Então, encerramos aqui o nosso desenho, então, agora a gente vai voltar fechando. Agora, você vem de uma ponta para a outra, nesse mesmo fio que você bordou, você entra embaixo, sai em cima. De uma ponta a outra do fio que você já bordou. E na direção do desenho. Então, a gente vem fechando aqui os fios, ó, entra numa ponta, sai na outra, desse fio que já está bordado. Então, olha que fácil. Só um detalhe aqui que vai separar o desenho de uma cereja para a outra. Então, aqui a linha reta, então, você entra no furo, sai no outro, acompanhando o que você já bordou. Aqui também, ó, sempre de um lado para o outro. Vamos fazer isso até chegar no início aqui da carreira.
Então, vamos fazer aqui apenas o ponto de contorno. E está pronto aqui o nosso detalhe. Agora é só fazer outro arremate. Está pronto aqui o detalhe, vamos fazer esse mesmo detalhe para o outro lado. Pula 2 quadradinhos, sai na ponta de baixo aqui do lado esquerdo desse terceiro quadradinho, faz um fio para um lado, um fio para cima. De novo, vamos fazer um fio sim ou não, depois a gente volta fechando. Mais uma vez, um fio para o lado, um fio para cima, um fio para o lado e um para baixo, mais um fio para o lado, um fio para baixo. Quando você chega aqui embaixo, na mesma reta daquele primeiro fio, você faz 2 fios em linha reta. É só fazer aqui 2 fios na mesma direção. E agora, de novo, volta a subir. Faz um fio para cima, um fio para o lado, um fio para cima, um para o lado. Agora, começa a descer, um fio para baixo, um fio para o lado, um fio para baixo e um fio para o lado. Agora, volta fechando. Entra sempre de um furo para outro no fio que você já bordou. Ó, sempre de um furo para outro, ó, desse fio aqui que já está bordado. E não tem como você errar aqui o seu desenho. Sempre de um furo para outro. Então, vai seguindo aqui todas as linhas até você chegar lá no início. Então, é só você entrar no furo, sair do outro. Olha que rápido e fácil de você bordar. E encerra fazendo essa linha aqui para baixo. E está pronto aqui o detalhe do outro lado. Agora, aqui do seu lado esquerdo, a partir desse furo, você vai pular 2 quadradinhos e vai começar a bordar no terceiro. Então, deixa 2 quadradinhos sem bordar, sai aqui no canto de baixo, do lado direito desse quadradinho, e volta a fazer o mesmo passo a passo. Faz o fio da diagonal, o fio da horizontal, o fio da diagonal. E, de novo, você vai fazer a volta completa da cereja, igual a gente fez lá no início. Faz a volta completa. Se você já tem facilidade em copiar o desenho que você já bordou, você pode copiar esse desenho. Esse ponto que a gente fez, ele é o primeiro da carreira de 5. Então, você só vai fazer aqui, ó, 5 pontos, um ao lado do outro. Faz a volta completa até encontrar aqui no início. Faz os 4 pontos da cor branca e preenche todo o centro. Pode seguir o vídeo igual a gente fez, pode copiar desses pontos que você já tem aqui. Você já tem aqui toda a contagem para fazer. Então, você vai fazer mais uma cereja a partir desse ponto que eu mostrei. Então, esse ponto que eu mostrei é esse aqui do canto, ó. A partir dele, você copia todo o desenho da cereja. Depois, para o outro lado, você vai fazer a mesma coisa. A partir dessa ponta, pula 2 quadradinhos, vai sair nesse canto de baixo aqui do terceiro quadradinho, no canto do lado esquerdo, e vai fazer o mesmo passo a passo. Faz o ponto da diagonal, faz o ponto em linha reta, e de novo vai seguir o mesmo passo a passo, até você bordar também uma carreira de 5 pontos, e fazer todo o contorno da cereja igual a gente fez. Então, esse ponto que eu estou fazendo, ele é o mesmo dessa ponta aqui do lado esquerdo. Você faz 5 pontos para o lado, faz uma volta completa e depois preenche o centro, igual a gente fez no vídeo, ou você já copia desse desenho que você já tem e forma mais uma cereja completa. Então, agora eu vou adiantar aqui as 2 cerejas e já volto para mostrar para vocês o resultado do nosso modelo. Assim que você terminar de repetir os desenhos, você tem esse resultado. Então, olha que lindo que fica. Como eu estou utilizando o tecido preto, que é um tecido com uma cor mais forte, eu precisei adaptar alguma das cores para realçar mais aqui o meu desenho. Então, eu substituí aquele tom mais claro que eu bordei aqui no centro pela cor branca. E o cabinho também fiz ele com uma cor mais clara.
para dar um realce maior. Então, quando eu fiz o contorno da folhinha, eu fiz também o cabinho. Então, aqui eu fiz o contorno completo, fiz um ponto sim, não, depois voltei fechando. E depois, com uma nova linha, eu saí naquele ponto que eu mostrei, entre os dois pontos duplos, fiz o ponto em diagonal, os dois pontos retos e fiz arremate de início e fim separado aqui do cabinho. E também na parte de baixo eu fiz uma linha branca para dar um realce ainda maior na cereja. Então, comecei aqui na parte de baixo, ó, bem próximo à cereja, fiz duas carreiras, ó, unindo uma cereja com a outra. Então, só fazer duas linhas retas. Aqui na lateral, também unindo com a cereja, fiz 4 pontos para fazer reta aqui com a folhinha. Pode fazer, mas você pode fazer mais pontos se quiser. E fiz a mesma quantidade do outro lado. Fiz 4 pontos de um lado, fiz 4 do outro também para terminar igual. Então, assim eu consegui um realce. Então, se você precisar de um realce maior no trabalho, você pode fazer essa carreira aqui embaixo e você vai adaptando as cores conforme a cor do tecido que você escolheu. Então, essa foi nossa aula de hoje. São cerejas no tecido xadrez para barrados e pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma amostra nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.